os juízos de Deus sendo despejados na terra, o julgamento das nações, a hora da prestação de contas. Ei, moradores da terra, ei, impenitentes, ímpios e devassos, o juízo de Deus é chegado. O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. 144 mil é Cristo nos céus com a sua igreja, a totalidade da sua igreja, os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Isso que não é uma figura, ele pisando lá em Jerusalém e 144 mil judeus ajudando ele. Não, ele está agora nos céus e a sua igreja está com ele redimida, tanto os crentes do Antigo Testamento quanto os crentes do Novo Testamento. E a Bíblia diz que eles têm uma marca, eles têm um selo. É um contraste com Apocalipse 13. Apocalipse 13 diz que os adoradores da besta têm uma marca na testa e na mão. Aqui, os adoradores de Deus, os santos, também têm uma marca, também têm um selo. E a Bíblia diz que na fronte, na testa está escrito o seu nome e o nome do seu pai. Assim como os filhos do diabo são marcados por ele, com a marca da besta, os filhos de Deus também são marcados, selados. E a marca não é física, não é um chip. Assim como a marca dos filhos de Deus não é física, é o selo, é o Espírito Santo, é uma mente transformada. Por que eles não são judeus? Porque o texto diz no verso 3, que eles foram comprados. O último versículo, a parte C, os 144 mil que foram comprados da terra. O texto não diz que os 144 mil são de Israel, que os 144 mil são de uma seita, como os testemunhos de Jeová. Foram retirados da terra, os salvos de todas as eras, de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento. Agora João vai ouvir a primeira voz, o primeiro anúncio, são 7 anúncios. Vamos ver o que ele vê. Ele diz, a primeira voz diz que os 144 mil vão aprender um cântico. A igreja redimida no céu vai aprender um cântico e vai cantar esse cântico. Vamos ver o verso 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Veja só, até aqui. Verso 2, acontece algo estranho. João está lá na ilha de Patmos. E ele começa a ter visões, e ele começa a ouvir sons. Ele ouve som daqui da terra, sons sendo emitidos lá do céu. E a mistura de um arpista com voz de trovão, parece que ele está ouvindo uma grande orquestra. Parece que está ouvindo uma reunião de vários músicos cheios de instrumentos, sons e integrantes. E esta orquestra, junto com os instrumentistas e com o coral, estão cantando diante do trono de Deus. É isso que ele vê. E o que mais? Verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão 144 mil, que foram comprados da terra. E o João ouve essa orquestra e vê que tem um grupo de pessoas. Ninguém foi dado aprender esse cântico, e a ninguém foi dado cantar esse cântico. Só os 144 mil podem cantar esse cântico. Só os que foram comprados da terra. Que cântico é esse? Esse é o cântico da salvação. Só os salvos podem cantar. Só os salvos foi dado o direito de cantar. Eles estão cantando a vitória de Cristo na cruz. Eles estão cantando a redenção. Ímpio nenhum, homem nenhum que não tenha sido salvo pode cantar. Então é uma reunião
é um culto de louvor, onde compareceram somente os 144 mil, só a igreja de Cristo, só os redimidos, só os lavados, só os salvos. É o cântico da salvação, o cântico dos vitoriosos, e só a eles é dado aprender esse cântico, e só a eles é dado entoar esse cântico. Diante de quem? Estão diante do trono do Cordeiro, dos anciãos e dos seres viventes. Estão diante da glória de Deus, diante da criação, e estão louvando o Senhor pela salvação. Agora, quais são as características desses 144 mil? Quais são as características destes que estão junto de Cristo, com os pés no Monte Sião, nos céus, cantando louvores ao Senhor? Vamos ver o verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. O que significa isso? Muitos interpretam esse texto: não, isso aí serão 144 mil judeus, virgens, que não se casaram, que não tocaram em mulher, que vão pregar na grande tribulação. Não tem nada a ver com isso. Já vimos que os 144 mil não são judeus, não são testemunhas de Jeová. É um número, um símbolo para mostrar a totalidade dos salvos do Antigo Testamento e a totalidade dos salvos do Novo. Eu e você, Abraão, estão todos aqui. Os salvos do ano passado, do mês passado, da década passada, do século passado. Os salvos do Antigo Testamento, desde Abel até os que ainda virão ser salvos, que nem nasceram. Estão todos aqui, a totalidade dos salvos em toda a história da humanidade. Mas a Bíblia dá características dele. Diz que eles são castos, diz que eles não se macularam com mulheres, que são seguidores de Jesus. Seriam só os que não se casassem, os celibatários? Não, não creio que seja isso, porque o Senhor em nenhum momento vê o casamento como algo que mancha, mas vê que o casamento é honrado, venerado. Então não pode ser só solteiro, porque casamento não é sinal de mácula. Seria um grupo especial, só uma classe, uma casta religiosa? Também não, já vimos que é a totalidade da igreja. Seria, se fosse também somente solteiros, as mulheres estariam de fora? Só seriam homens? Não. As mulheres estão presentes entre os salvos, presentes na adoração. O casamento é algo honroso e santo. O que significa esse termo? João está querendo mostrar uma das grandes características dos 144 mil. Ele está mostrando a pureza da igreja. Estes são aqueles que não se prostituíram com a grande meretriz. Fala que esses que estarão lá diante deles são os redimidos e os santificados. A igreja de Cristo representa uma noiva, e essa noiva, para estar diante do noivo, precisa ser casta, precisa ser virgem. A igreja, como uma virgem, se apresenta agora pura, sem mácula, diante do Senhor. É isto que está querendo dizer, da pureza daquela a quem ele tomou como sua noiva, como sua esposa. É isso que está dizendo. Que mais que ela tem? Qual outras características? São os verdadeiros, são seguidores, verso 4, são seguidores de Cristo por onde quer que vá. São seguidores de Cristo até a morte. Primeira característica fala da pureza deles. A segunda, eles são fiéis a Cristo por onde quer que vá. Da ideia, são fiéis até a morte. Não é a igreja do mimimi de hoje, a igreja que qualquer um desvia. Esses que estão aqui é aqueles que seguem Cristo até para a cruz, até para o martírio. São os fiéis.
dentre os homens, primícias para o cordeiro, que não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. É um povo que diz a verdade, que tem seus lábios limpos, fala da integridade moral. Irmãos, quem vai estar diante do trono de Deus naquele dia? Não são os falsos crentes, os bodes. Não são esses os crentes mimimizentos. Quem vai estar diante de Deus é o povo casto, puro, íntegro, onde a boca não profere mentiras. Esses que são fiéis em qualquer circunstância, até se possível, a vida estiver em jogo. Esta é a primeira voz. Agora vamos para a segunda voz, o segundo anúncio. A causa da nossa salvação, a pregação do Evangelho. Verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes de águas. Até aqui. Agora ele ouve a segunda voz. A segunda voz é um anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a face da terra. O que é isso? A segunda voz aponta para um dos centros do livro de Apocalipse: o Evangelho de Cristo. O Evangelho é repetido várias vezes, em todos os 7 ciclos o Evangelho é repetido. João aqui vai dar ênfase no Evangelho, no valor que o Evangelho tem e a vitória que o Evangelho nos concede. E diz Evangelho eterno porque ele sempre existiu, ele não começou com Jesus. Lá em Gênesis 3,15 já tem o proto-evangelho, quando Deus diz: tu lhe ferirá o calcanhar e esta lhe ferirá a cabeça. Ali já é o proto-evangelho. Você vê o evangelho em todas as eras, e a consumação dele vem em Cristo. O anjo aqui não vai pregar, não foi dada essa incumbência a anjos. Anjos não são evangelistas. O anjo só está dando ênfase. É como se dissesse para os moradores: prestem atenção no Evangelho, ouçam o Evangelho, deem crédito no Evangelho. Está mostrando a importância. Ele é a causa daqueles estarem diante do trono adorando. Verso 7 diz assim, vocês entenderem. O verso 7 diz: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Presta atenção. À medida que o fim se aproxima, o fim dos tempos compreende os juízos de Deus sendo despejados na terra, o julgamento das nações, a hora da prestação de contas. O que o anjo brada dos céus? Ele está dizendo assim: ei, moradores da terra, ei, impenitentes, ímpios e devassos, o juízo de Deus é chegado, o juízo de Deus está próximo. Então, ele está alertando. Tá, e o que tem? Arrependam-se, olhem para o Evangelho, recorram ao Evangelho, ainda há esperança para vocês. Essa é a ideia. Ele está dizendo: o tempo está se esgotando, o juízo de Deus finalmente é chegado. E ele diz: ouçam o Evangelho, recebam o Evangelho. E ele ensina o modo como eles têm que receber o Evangelho. Como é? O texto diz: dai glória a Deus, adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E assim é o Evangelho: juízo para quem o rejeita, os juízos de Deus são chegados, e bênção para aqueles que o aceitam.
aqui aponta para duas coisas, meus irmãos, que João está querendo mostrar. Primeiro, é o Evangelho que é a causa da nossa salvação. O Evangelho é a causa dos 144 mil estarem diante do trono, redimidos e adorando. Segundo, aponta para a pregação do Evangelho. O juízo de Deus é vindo. Olhe para os canais de comunicação, olhe para as profecias, olhe para as mudanças geográficas, climáticas, sociais, culturais, políticas, econômicas. Elas apontam, o juízo de Deus vem. Tá, e o que tem? Então, conscientes disso, preguem o Evangelho. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.